Queridos irmãos, nestes momentos, então, onde nos encontramos online para mais uma irradiação e uma exposição doutrinária da Casa Espírita Fraternidade. Nós faremos a irradiação onde todos nós, com os nossos pensamentos, buscamos iluminar os nossos irmãos através daquilo que advém da espiritualidade, que é só amor. Então, nestes momentos, busquemos assim a luz, o amor do nosso Mestre Jesus. Mestre, amigo querido, irmão maior, que possa as tuas luzes envolver o nosso mundo, envolver a todos que aqui estão neste mundo, encarnados e desencarnados, no teu amor. E assim, Senhor, que possam essas luzes adentrar a todos os lares, em todos os cômodos, abençoando a cada um que ali está, envolvendo-os na bondade, no amor, harmonizando a cada um, encaminhando aqueles irmãos menos esclarecidos que por ali se encontram, que possam assim essa luz envolver os nossos lares, também envolvendo a todos aqueles que se encontram nas ruas, nos asilos, nos orfanatos, nas penitenciárias, nos hospitais, todos aqueles que estejam em aflições e em dores, que os bons espíritos amigos estejam a auxiliá-los nas suas necessidades, no seu merecimento. Que possam, assim, sentir essas emanações de amor, acalmando os seus corações, sentindo esse amor que acalma, que consola. Pedimos também por todos os desencarnados, que recebam todo amparo, toda luz na continuidade do seu caminho, para aqueles que estão desencarnando nestes momentos, que possam receber todo amparo, seus familiares também. Pedimos, Senhor, que a luz se faça em todos os corações, para que todos possam se ver e se sentir como irmãos, filhos do mesmo Pai, nosso Deus. Que sigamos buscando o equilíbrio nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, para assim nos fortalecermos na busca da luz. Assim, Senhor, agradecemos por estes momentos de amparo a todos. Que assim seja. Saudações, então, irmãos. É com um grande prazer que nós estamos aqui para mais um trabalho dentro dessa doutrina tão maravilhosa, tão esclarecedora, e que nos momentos mais difíceis vem aí para nos ajudar a compreender aquilo que nos cerca. E para o trabalho de hoje, o tema que nos foi sugerido foi o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo.
E esse capítulo é o Buscai e Achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Como um subtítulo, vamos dizer. Então, irmãos, nós vamos, ao longo do trabalho de hoje, desmembrar essas frases, né, e entender o que elas querem dizer exatamente. E para começar, na abertura do capítulo, está lá uma citação do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. E ele diz assim: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E para aquele que bater na porta, ela se abrirá. E depois ele traz um questionamento, irmãos, que diz assim: qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão o vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros para aqueles que o pedirem? Então, né, irmãos, é bem interessante essa pergunta, esse questionamento, né? Nos traz uma reflexão que se nós, né, tão imperfeitos, é isso que está escrito aqui no Evangelho de Mateus, se nós que somos tão imperfeitos conseguimos suprir uma necessidade, aqui citou, né, o pão, o peixe, né, do nosso filho, citou o alimento. Imaginem Deus, né, que é todo sabedoria, que é todo amor, que é todo justiça e que é perfeito em relação a nós, né? Que Deus nos ama incondicionalmente, mesmo com as nossas imperfeições. E uma pergunta que nós iremos responder, que eu vou trazer agora, mas que nós iremos responder mais adiante, é o seguinte: ali falou, né? Buscar e achareis, pedir e vos será dado. Mas então, será que nós vamos receber tudo aquilo que pedirmos? Será que é isso que está escrito no Evangelho? Será que é isso que Deus preparou para nós, né? Porque se ele falou, né, tudo aquilo que nós pedirmos nos será dado, então pode ser qualquer coisa. Será que é assim? A gente vai descobrir. Então, irmãos, o buscar e achareis, conforme eu falei ali para vocês, ele é análogo a essa outra frase que eu falei que era como um subtítulo. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Vamos trocar em miúdos, né? Se eu faço a minha parte, eu serei recompensado, né? E essa frase, irmãos, ela está intimamente ligada, vamos dizer assim, que ela é o princípio da lei do trabalho, né? Então, se eu faço, se eu trabalho, eu vou ter uma recompensa, não é assim? A gente falando do nosso trabalho normal. Eu tenho um emprego, eu vou lá, eu vou trabalhar, no fim do mês eu vou ter o meu pagamento, com o qual eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer. Eu vou pagar minhas contas, eu vou comprar alguma coisa, ou vou fazer alguma melhoria. E linkada com a lei do trabalho, tem a lei do progresso. Porque se eu trabalho, o meu trabalho vai gerar um fruto, não só material, que é o meu salário do fim do mês, mas ele vai gerar um bem maior, que normalmente pode estar vinculado ao progresso de uma empresa, ou a uma descoberta científica, se eu sou uma pessoa que pesquisa, se eu estou no campo da ciência, ou nas grandes descobertas de tecnologia, de informática, de comunicação, né? Então, a gente trabalha, a gente recebe o pagamento pelo nosso trabalho e estamos, né, impelindo aí, impulsionando, desculpa, o progresso, né, do lugar que a gente trabalha, ou da empresa, ou da cidade, ou do país, não importa. Então, o progresso, irmãos, ele é filho do trabalho. Sem trabalho não tem o progresso, ok? E ele é o filho do trabalho porque ele põe o trabalho, ele põe no trabalho, em ação, né, no trabalho, todas as forças da nossa inteligência. Então, se eu trabalho, eu tenho progresso. Eu uso da minha inteligência, ou se é um trabalho que exige mais força física, sempre ele vai gerar algum tipo de progresso. Isso é uma lei natural, uma lei divina, né? Ela funciona com perfeição.
E, irmãos, se nós fizermos agora, eu vou convidar vocês a fazer um pensamento um pouquinho assim, voltar, né, no tempo, voltar bastante no tempo, lá na infância da humanidade. Como é que nós éramos? Nós éramos, né, povos primitivos, primatas, por assim dizer, e nós só usávamos a nossa inteligência e a nossa força física para manter a nossa sobrevivência, para nos mantermos vivos, né, para buscar a nossa sobrevivência. Ou seja, a gente usava da inteligência e da força para buscar alimentos, inicialmente raízes, ervas, hortaliças, o que dava na natureza. Quando o homem primata começou a dominar e conseguir lapidar, né, pedras e construir armas pontiagudas, ele começou a se habilitar para caça, porque com as mãos vazias, né, sem ferramentas, ele não conseguia caçar, né, ele seria alvo dos predadores, né. Então o homem, ele buscava o alimento para se manter vivo, ele buscava se preservar das mudanças climáticas, né, do calor ou do frio extremo, normalmente se alojando em cavernas, né. Depois, com o tempo, né, conseguia usar os elementos da natureza disponíveis para construir casas e casebres e cabanas, casas ainda não, né, mas assim, casas rudimentares, vamos por assim dizer. E o homem também usava da sua inteligência para se defender dos seus inimigos. Poderiam ser outros povos primatas, às vezes tribos rivais, ou então animais, né, que poderiam caçar, né, a família dele, ou enfim. Mas Deus nos deu, então o homem usava, né, na infância da humanidade, o homem se preocupava com isso, se manter vivo. Basicamente era isso. Mas a gente sabe que Deus nos deu um desejo incessante de melhorar. E é esse desejo que nos impulsiona, que nos impele a pesquisas, a estudar, a uma maneira de melhorar a nossa situação, a nossa condição, né? Nós vamos conseguindo inventar coisas, muitas vezes, né, inspirado pelos nossos irmãos espirituais, que a gente vai ver mais na frente, né? Então, nós somos impelidos ao aperfeiçoamento da ciência e tudo isso leva ao progresso como um todo. E aí, irmão, se nós não usarmos a nossa inteligência, a nossa disposição para o trabalho, o que nós estaríamos fazendo aqui? Nós estaríamos ainda na infância da humanidade só preocupado em nos manter vivos? Então, por que Deus nos deu tudo isso? São muitos recursos. O cérebro humano é uma ferramenta incrível. Então, por que Deus nos deu ela se é só para nos manter vivos? E também tem uma situação até engraçada. Se nós temos hoje, né, uma capacidade pensante, uma função cognitiva, uma inteligência já muito mais avançada em relação, né, à infância da humanidade. Mas se nós hoje, como somos hoje, nos colocarmos naquele contexto do mundo primitivo, de ter que caçar, morar em caverna, será que a gente conseguiria? Então, né, irmãos, é uma situação assim, cada coisa a seu tempo, né? As circunstâncias vão nos modificando e nos impulsionando, né, ao progresso que aquela época precisa. Só que o progresso, irmãos, quando ele é feito ou quando ele é visto somente individualmente, ele é muito pequeno. Ele às vezes nem é observado. Então, irmãos, o evangelho aqui nesse capítulo ele nos traz que é no coletivo da humanidade, como humanidade mesmo, é no coletivo que nós vamos começar a ver as diferenças, as grandes diferenças, aquelas que impactam, que fazem a diferença verdadeira na nossa vida. Então, irmãos, é como assim, vamos pegar um exemplo atual, né? A vacina. A vacina veio super rápido, né, em relação a outras épocas que nós precisamos de vacina. E não foi um cientista só que trabalhou e descobriu a vacina. A começar que nós temos vacinas de várias marcas. E dentro dessas várias marcas, não foi uma pessoa só que descobriu a vacina. Quem trabalha com pesquisa, quem é da ciência, quem desenvolve medicamentos, técnicas novas de cirurgias, normalmente é um trabalho em conjunto. São várias pessoas estudando aquilo, cada um contribui um pouquinho, cada um tem uma ideia, né? Às vezes aquilo que o coordenador da pesquisa não consegue descobrir sozinho ou enfim, concluir sozinho, tem alguém lá da equipe que ajuda. Então, aí sim tu vai ver um progresso, né, mais significativo. E esse progresso, irmãos, ele não seria possível se não existissem as reencarnações. Isso também traz aqui nesse capítulo.
Porque como é que nós iríamos progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma, ou seja, né, sem o desencarne, reencarne daquelas mesmas almas? Porque ele nos diz assim, irmãos, se as almas se fossem, né, se as almas partissem todos os dias, desencarnassem, né, nós, que aqui estamos, e não voltássemos nunca mais, concordam que a humanidade, ela estaria constantemente se renovando e tendo que aprender tudo de novo, tendo que fazer tudo de novo, porque elas não teriam aquele conhecimento sedimentado já previamente, né? Ou seja, irmãos, o nosso progresso, ele seria quase que inexistente, porque nós teríamos que recomeçar praticamente do zero toda vez. Então, ali também ele traz nesse capítulo a importância, né, das encarnações, das reencarnações. Mas, não, como a gente tem as reencarnações, o que acontece? Nós voltamos com o progresso que já foi realizado, não é perdido, e nós adquirimos a cada vez alguma coisa a mais. Então, a gente não perde o que nós já fizemos e nós vamos aos poucos, né, conquistando, dando um passinho a mais, subindo um degrauzinho a mais. E desta forma, irmãos, nós vamos saindo da barbárie, saindo do primitivismo, né, e vamos evoluindo para uma civilização material e desta, né, para chegar a uma civilização moral. E isso, irmãos, é a comprovação da lei do progresso. E basta nós fazermos de novo aquele movimento de olhar para trás, né? A gente nem precisa chegar até os tempos primitivos, né? Na infância da humanidade. A gente pode olhar para o início do século, a gente pode olhar para 100 anos atrás, início do século passado, né? Não tinha celular, não tinha internet, a gente tinha correio, código Morse para se comunicar, né? Os mensageiros que iam, né, levar as mensagens, as cartas, enfim, para os povoados vizinhos. A gente não tinha diversas medicações, né? A gente não tinha diversos tratamentos médicos, não tinha diversas técnicas cirúrgicas, não existiam. Nós não tínhamos o antibiótico, né? No início dos anos 1900, os homens daquela época morriam de infecções que hoje algumas até nem existem mais, outras são facilmente tratadas. Desculpe, irmãos. Então, é notório, né, o quanto nós progredimos nos últimos anos, né, em diversos campos. E se Deus nos tivesse isentado dessa lei do trabalho, nós teríamos, vamos dizer assim, nos atrofiado. Nós teríamos uma inteligência que, se não utilizada, iria permanecer na infância, ela iria permanecer num estado de instinto animal. Então, se Deus nos deu, né, esses recursos, a inteligência, a nossa musculatura, os nossos membros, né, o nosso corpo físico, é porque ele tem um objetivo para isso, né? Então, Deus fez do trabalho uma lei necessária, né? E ele diz assim: procura e acharás, trabalha e produzirás. E dessa maneira, serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Ou seja, Deus nos deu as ferramentas necessárias para o nosso progresso. Cabe a nós fazer bom uso delas, né? E o bom uso dessas ferramentas vai ser de acordo com o quê? Com o meu livre-arbítrio. Eu posso usar minhas ferramentas para um progresso muito bom, onde o meu objetivo é o bem comum, é auxiliar o meu semelhante, ou eu posso usar da minha inteligência e progredir numa área onde eu só quero enriquecer e não estou preocupado com nada mais. Não estou preocupado se isso vai trazer os benefícios, né, esperados para o meu semelhante. Mas nós sabemos, né, irmãos, que esse livre-arbítrio que nos deixa escolher como nós queremos usar a nossa ferramenta da inteligência, as nossas escolhas terão depois, né, as consequências, né? E então, irmãos, mas e os espíritos?
Onde é que está o papel dos espíritos nisso tudo? Porque Deus nos deu a inteligência e o corpo físico para que nós possamos trabalhar e progredir. A nossa parte é buscar o trabalho, né? Fazer o que toca para nós, o que cabe a nós. E os espíritos, onde é que entram nisso tudo? Os espíritos, irmãos, eles vêm mostrar a meta a ser atingida e o caminho que a ela conduz. E eles nos dizem: anda e chegarás. Toparás com as pedras, olha e afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária se a quiseres empregar. Traduzindo, nós te ajudaremos, mas tu deve fazer a tua parte, né? Então, irmãos, os espíritos, eles estão, nesses momentos, nos auxiliando, nos intuindo, nos dando a força necessária. Não vai ter uma isenção do trabalho. Não é que a gente não vai mais precisar trabalhar, não é isso. Os espíritos, eles vão nos dar, vão nos ajudar com aquilo que nos está faltando para vencer aquele obstáculo, muitas vezes. Mas nós temos que querer, né? E o buscar e achareis, irmãos, do ponto de vista moral, o que Jesus quis dizer? Jesus quis dizer o seguinte: pede a luz que vos clareie o caminho e ela te será dada. Então, pede a luz que vos clareie. Não é que eu não preciso fazer o caminho. Não é que alguém vai fazer o caminho por mim. Não, eu vou pedir a luz para facilitar que eu enxergue o caminho. Pede forças para resistir ao mal e as terá. Então, não é para pedir que o mal não tenha, não ocorra, não aconteça, né, para que o mal seja eliminado. Ele não vai tirar a aprovação da minha vida, mas eu tenho que pedir força para resistir a essa aprovação. Pede a assistência dos bons espíritos e eles virão te acompanhar. Pede bons conselhos e não te serão recusados. Bate a nossa porta e ela se abrirá. Mas, diz ele, pede sinceramente, com fé, confiança e fervor. Apresenta-te com humildade e não com arrogância. Do contrário, serás abandonado às tuas próprias forças, e as quedas que deres serão o castigo do teu orgulho. Então, esse é o sentido das palavras buscai e achareis, né, irmãos? É pedir e vos será dado, né? Pedir as ferramentas, pedir a força, pedir o auxílio. Não pedir que nossos problemas se resolvam, porque esses nós temos que resolver. Então, irmãos, nós falamos até agora da lei de trabalho, a lei do progresso, que o homem tem a inteligência, né, que foi dada por Deus para nós usarmos dela da melhor forma possível, né? Mas o trabalho, como eu falei lá no início, ele gera frutos, né, irmãos? O trabalho no fim do mês, ele gera um salário, né? E o que nós fazemos com o fruto desse nosso trabalho? Essa é a sequência do capítulo. O que fazer com o fruto do meu trabalho? Eu vou ter riquezas materiais, eu vou ter riquezas espirituais, eu vou comprar coisas, eu vou adquirir patrimônio. O que eu vou fazer? Eu vou investir em alguma coisa, vou ajudar meu filho? O que se faz? E a resposta diz aqui, ó: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem e nem os vermes os poderão comer. Porquanto, onde estará, né? Onde estará o vosso tesouro, também estará o vosso coração. Então, o que nós estamos fazendo com esses tesouros, fruto da lei de trabalho e lei de progresso, né? Esse agora é o outro questionamento que eu trago no trabalho de hoje. E aí vem a sequência das explicações do Evangelho. Não vos inquieteis, pois, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem, né, os pagãos que ficam desesperados procurando por essas coisas, porque nosso Pai, ele sabe quais são as nossas necessidades. Então ele diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas outras coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois,
Não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si próprio, e a cada dia basta o seu mal. Então, irmãos, vamos entender um pouquinho melhor o que quer dizer tudo isso, né? Se nós formos interpretar ao pé da letra essas palavras que eu falei, elas seriam a negação, né, de todo o trabalho, de todo o progresso, porque se Deus sabe o que eu preciso, por que eu vou atrás das coisas, né? Então, se nós pensássemos através desse princípio, o homem ele ia simplesmente, né, esperar passivamente as coisas caírem do céu, né? Mas se Deus nos deu, que nem eu falei antes, se Deus nos deu a força física e a inteligência, não faz sentido, né, que nós fiquemos sentados esperando. As nossas forças físicas e intelectuais, elas iam, né, ficar inativas, iam começar a se atrofiar. Então, assim, não faz sentido, né, com o pensamento de Jesus. Isso estaria em contradição com o que ele diz e com o que a própria lei da natureza diz, a lei de trabalho e lei de progresso, né? Então, qual é o sentido disso tudo? O que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que o resto virá? Basicamente é isso que está dizendo. Então, na resposta, diz assim, irmãos do Evangelho, não se deve enxergar, né, interpretar por essas palavras, nada mais do que uma poética alegoria da previdência, que nunca deixa ao abandono os que nela confiam. Ela quer, na verdade, que nós trabalhemos. Se ela nem sempre vai nos acudir com auxílio material, ela irá nos inspirar com as ideias, né, para que nós consigamos sair das dificuldades. Então, confia em Deus, busca o reino de Deus, busca a justiça divina, trabalha, né, para se focar, né, nos ensinamentos divinos, faz aquilo que te cabe no tocante a isso, que todas as outras coisas te serão acrescentadas, então nada te faltará. Busca viver em conformidade com as leis divinas, que tu não vai ter necessidade, né? Tu não vai precisar te preocupar com o que tu vai comer, o que tu vai vestir, onde tu vai dormir. É isso que ele traz, né? Busca o reino de Deus. Então, Deus, por que buscar o reino de Deus? Porque Deus conhece as nossas necessidades. E ele provê essas mesmas necessidades conforme necessário. O grande problema é que nós, homens, somos muito insaciáveis nos nossos desejos. E nós nem sempre sabemos nos contentar com aquilo que temos. Nós já temos o necessário, mas o necessário não basta, a gente quer o supérfluo. E Deus sabe melhor do que nós aquilo que é realmente necessário. E é esse movimento que muitas vezes nós não conseguimos fazer. E quando nós não conseguimos fazer esse movimento, nós sofremos. Então, nós muitas vezes buscamos, né, pela lei do trabalho, pela lei do progresso, com o dinheiro, adquirir uma série de coisas e muitas vezes nós não conseguimos. E por que será que nós não conseguimos? Porque Deus não é bom? Muito pelo contrário. Muitas vezes nos é impedido de conseguir certas coisas supérfluas, porque essas coisas significariam a nossa ruína. Então, Deus é tão bom e misericordioso que ele já pensa nisso, né? Não é interessante que aquela pessoa obtenha tanto, obtenha aquilo que ela quer tanto. Porque se ela obtiver aquilo, lá na frente vai acontecer aquilo outro e vai ser ruim para ela. Então, irmãos, nós precisamos, né, fazer esse movimento. Pensar, irmãos, que tudo tem um porquê, né, uma explicação maior. Então, a providência, quando nós, né, vamos atrás do supérfluo, a providência divina nos deixa, né, entregue a nós mesmos. E, frequentemente, nós acabamos nos tornando infelizes por nossa própria culpa, por ter ignorado, né, aquela vozinha interior, aquela voz da nossa consciência, né, que nos advertia, não precisa disso, deixa para lá, foca naquilo outro, né? E nesses casos, Deus acaba, né, por deixar que nós soframos as consequências, porque isso vai ser uma lição para o nosso futuro. Nós precisamos aprender, né? Se a pedra está no nosso caminho, a providência divina não vai lá e vai tirar a pedra. Não, ele vai ensinar, né, que a gente consiga ultrapassar a pedra
para que depois, na próxima pedra que vai ter ali adiante, que pode ser que até seja maior, né, nós consigamos por nós mesmos atravessá-la sem nos machucarmos, né? E em relação, irmãos, a tudo que a Terra produz, né, em relação, né, vinculada à lei do progresso, a tudo que os frutos, né, do progresso, em relação às necessidades, né, da humanidade, o que nos traz aqui nesse capítulo do Evangelho? Que a Terra, ela produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes, quando? Quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, amor e caridade ao próximo, os bens que a Terra dá. Ou seja, irmãos, quando a fraternidade reinar entre os povos, o supérfluo de um irá suprir a insuficiência do outro, e assim cada um de nós terá o necessário. O rico, então, ele irá se considerar como um que possui grande quantidade de sementes. Se ele as espalhar, elas produzirão 100 vezes mais, o que irá bastar, né, para ele próprio e para os outros. Se, por outro lado, ele comer sozinho as sementes, ou se ele as desperdiçar, ou se ele perder o excedente daquilo que ele não conseguiu comer, não irá produzir nada e não vai ter o suficiente para os outros, para todos. Se ele, por vez, amontoar no seu celeiro as suas sementes, os vermes virão e as devorarão, e também não terá resolvido de nada. Daí a explicação que lá no comecinho dessa segunda parte eu falei, né, que Jesus disse: não acumuleis tesouros na terra, pois que são perecíveis. Acumulai-os no céu, onde são eternos. Então, aquele fruto do meu trabalho, aquele fruto do meu progresso, que eu consiga converter esse fruto em bens eternos, em bens da alma, em tesouros que ficam nos céus. Porque os tesouros que ficam na terra, o tesouro material, aquilo que eu adquiri de material do fruto do meu progresso, do meu trabalho, eu não vou levar comigo no dia do meu desencarne. Então, os tesouros mais importantes são aqueles tesouros da alma, que é esse que vai contar realmente no dia que nós desencarnarmos. Então, irmãos, chegando agora às nossas conclusões, é isso que nos traz a lei do progresso, é isso que diz o buscai e achareis, é vinculado com a lei de trabalho, da onde virá o progresso, e o que nós iremos fazer com o fruto desse progresso. Como nós iremos empregar esses frutos, como eles serão trabalhados por nós, o que eu vou fazer com eles. Como eu vou usar, que bom ou mau uso eu vou dar para as ferramentas que Deus me deu, principalmente da minha inteligência. Então, irmãos, para nossas reflexões, agora concluindo, que nós saibamos ser sábios na hora de pedir ao nosso Pai, na hora de pedir a providência divina, o que eu estou pedindo. Que nós saibamos usar, seja da nossa força física ou da nossa inteligência, né? Que nós façamos delas bom uso para convertê-las num progresso que não beneficia só a mim, mas que beneficia também a quem me rodeia. E que caso nós tenhamos muitos tesouros terrenos, que nós sejamos capazes, que nós sejamos sábios e inteligentes para diferenciar aquilo que me é supérfluo daquilo que me é necessário. E pegar desse meu supérfluo e dividir, então, com quem não tem nem o necessário. Então, irmãos, o convite que fica é que saibamos espalhar as nossas sementes. Obrigada, então, irmãos. Até uma próxima vez. Que fiquemos todos em paz e que assim seja. Assim, então, nestes momentos, agradecemos à exposição doutrinária de hoje, aos ensinamentos a nós trazidos, que possamos todos refletir
E elevamos então os nossos pensamentos, agradecendo pela oportunidade, que possamos ter recebido essa luz nos nossos corações e que possamos colocar em prática, Senhor, os ensinamentos na nossa caminhada. Abençoa, Senhor, o nosso momento de reflexão e que possamos, assim, nos envolvermos a cada momento nessas bênçãos que advêm da espiritualidade. Agradecemos por mais este momento e que assim seja.